Foi dada a largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre IndyCar. IndyCarCast de número 92, para você curtir todas as emoções que aconteceram no GP de St. Pete pela gente, pessoal do IndyCarCast, com alguma semana de atraso. Talvez você tenha percebido ou não tenha percebido, mas não teve podcast de St. Pete até agora. E você pode ter ficado desesperado. Oh meu Deus, o que aconteceu com eles? Como que eles conseguiram não gravar? O seguinte, a gente gravou o podcast de St. Pete, porém o ser que vos fala cometeu um pequeno erro crasso ao finalizar o podcast e apertou no botãozinho de autodestruição do arquivo, que fez com que ele não gravasse droga alguma. Então, praticamente este indivíduo que vos fala fez toda a cagada, e por isso que eu também estou aqui de novo com aquela animação uma semana depois. Bem-vindo ao IndyCarCast 92. Tudo bem, pessoas? Tudo bem, João? IndyCarCast 92. Tudo bem, pessoas? Tudo bem, João? Tudo bem. Eu já tô menos bravo com tudo que aconteceu semana passada. Os novos nervos estavam à flor da pele, eu já tava xingando horrores. Incluindo a maravilhosa transmissão da ABC. Que isso. A maravilhosa transmissão da Bandeirantes. Que o senhor falasse. Eu gostaria muito que o senhor falasse da maravilhosa transmissão da ABC com o grandíssimo, o combo, né? Não é o grandíssimo, é um combo Ed Cheever, Scott Goodyear, que a gente pode até falar que talvez seja o último ano deles, mas a gente fala depois. Matheus Antônio da Silva. Eu esqueci o nome. Matheus Antônio da Silva. Tudo bem? Tudo bem, e como eu não estava no podcast passado, eu não tô bravo com ninguém. Ótimo. Ótimo. Eu lembrei agora, o Theo José, eu tava brincando com o Theo José, ele falava... Eu ri tanto quando ele falou... É o Lucas de graça. Não é o Lucas de graça, é o Lucas de graça e o Mark Evans. Grande Mark Evans. Mas enfim, tudo bem. Enfim, esse é o seu podcast da Fórmula Indy, da zoeira, como você pode perceber. Estamos muito animados depois do que vimos na primeira etapa, sem Leonardo, sem zoeira. Realmente estamos animados, épica, e não poderia ser melhor, porque alguns dizem que até foi melhor do que as outras corridas de St. Pete. Eu ainda estava na dúvida sobre a corrida de 2013, porque é difícil superar uma corrida em que o Hildebrand praticamente monta em cima do cavalo do Will Power, do carro do Will Power. É difícil superar isso, mas superou. Realmente foi sensacional a corrida, e principalmente com o final que a gente vai comentar aqui agora. O Bourdais ganhou de novo, como você já deve ter visto, principalmente com um movimento final épico de Alexander Rossi e Robert Wickens. Estamos falando da GP3? Não estamos falando da GP3, estamos falando da Fórmula Indy. Quem diria que em 2017 veríamos esse cenário na primeira corrida, disputa por primeira posição entre Wickens e Rossi. Meu Deus do céu. E o Bourdais ganhando. Enfim. Algumas pessoas dizem que foi acidente de corrida, várias delas dizem que foi acidente de corrida, inclusive o João falou na semana passada que foi, não sei a opinião do Matheus. Mas eu continuo com a mesma opinião da semana passada, de que não foi acidente de corrida. Eu tinha dado alguns argumentos, vou tentar me lembrar deles.
Na real, o que aconteceu ali é que vários pilotos estavam passando reto na primeira curva, alguns falaram esse tipo de argumento pode dizer que era acidente de corrida, mas e que estava disputando a primeira posição, enfim, que o Rossi não tinha culpa. Mas o Rossi, ele não é um piloto limpo, ele é um piloto sujo, em várias maneiras. E já não tinha uma simpatia. Você já cheirou ele pra saber se ele é sujo? Não, que o perfume dele seja... perfume pós-corrida dele não seja uma coisa, né? Meu Deus do céu, você vai ficar com o cheiro de Cherry número 5 com o cacão dele. Não, Mary Monroe da vida. Não, o ator de Lucifer. Ele é bem parecido com o ator de Lucifer também. Tom Ellis é o nome dele. Mas enfim, brincadeiras à parte. Todo mundo sabia que aquela curva estava dando problema. Então por que raios ele não freou 1 quilômetro antes de fazer a porcaria da curva? Eu tô nervoso. Eu falo mesmo. De novo. O Luciano do Vale. Eu falo mesmo. Olha, quem deveria estar comentando aqui deveria ser jornalista. Curiosamente, você é o jornalista. Então, só eu posso falar. Só eu. Os outros aqui da mesa não tem diploma. Cadê o diploma do João? Mas eu não preciso ter diploma. Mas enfim, vamos voltar. O Rossi eu acho que ainda tem culpa. O Rossi eu acho que ainda tem culpa, porque realmente ele fez um movimento ridículo que tirou a vitória do Wiggins. E mas a curva era muito difícil. Mas o AeroKit fez com que os carros ficassem escorregando, ele não estava acostumado. Cara, ele percebia, se o piloto é bom, ele tem visão de corrida, ele percebe que é realmente difícil de frear naquela curva. Principalmente com esse novo AeroKit. Ele passou 109 voltas freando aquela curva. Então como é que ele não vai saber que aquela curva já tinha problema e ele meteu tudo, que se dane? Tipo, se você faz um movimento desse e dá certo, ótimo, arriscou. Mas se não dá certo, encare as consequências. Você não é um Zanardi da vida. O Zanardi, se errasse naquele movimento contra o Brian Herta, também ia ouvir um monte de gente falando merda dele. Então o Rossi também não pode ficar querendo que ninguém fale desse movimento dele. Foi legal pra corrida? Foi, mas eu odiei. Porque o Wiggins fez um final de semana incrível e o Bourdais até poderia ter vencido a vitória, estava em terceiro não por acaso, mas prejudicou um piloto e tem que ouvir por isso. É só isso, essa é a minha opinião. Matheus, quer falar primeiro, antes que eu trete? Sim, quero. Bem, eu concordo em termos, assim, obviamente a culpa da batida foi do Alexandre Rossi. E, obviamente, também é incluído o caso dos AeroKits, que o carro, além de estar mais rápido do que do ano passado em reta, ele está mais nervoso. As curvas estão mais difíceis de se fazer nesse ano do que no ano passado, graças àquele monte de asa que tiraram do carro de 2016 e 2017. E a pista em si, naquele ponto, não estava fácil também por causa dos pneus deteriorados, tudo, e também porque já estava sujo aquele lado da pista. Daí o Rossi, o Wiggins errou um pouco na saída da curva 14, pelo mesmo motivo que o Rossi errou na curva 1, e o Rossi deu a oportunidade. Se a oportunidade estava claro ou se estava só na cabeça dele, é bem discutível. Mas ele acabou não conseguindo frear e freou usando o carro do Wiggins como muro. E isso foi ruim pro Wiggins, que ele praticamente abandonou a prova. Ele chegou atrás do Gabi Chaves, pra você ter uma ideia. Ele chegou na frente dos carros da Kylie. Né? O Ruth na Indy Light chegou na frente dos carros da Kylie. E o Alexandre Rossi ainda ele conseguiu recuperar um pouco e ficar em terceiro. Mas pra mim, a culpa, o Rossi devia ser punido por esse movimento? Eu creio que não. Porque pra mim foi um incidente de corrida, foi o padrão que teve. O Rossi ele não queria bater no Wiggins
E porque ele queria ganhar, ele viu uma oportunidade a la Sato e tentou ganhar, mas não conseguiu. Então, por mim, não é um movimento de... Então, para mim, é um lance de corrida, apesar da culpa óbvia do Rossi. E do Vicky ser, obviamente, prejudicado. E muito por esse motivo que eu creio que é um lance de corrida e não deve criar punições nem nada. É um lance de corrida com a culpa do Rossi. Tem que ter essa linha, assim. O lance foi de corrida, então não tem que ser punido. Mas se a culpa foi do Rossi, então ele tem que ser punido. Mas na Indy não tem muito isso. O piloto pode ser culpado, ele pode ter feito uma burrice, mas ser um lance de corrida. Não é algo de caráter punitivo para mim. Se fossem outras categorias, rapidinho, se fossem outras categorias, Fórmula 1 da vida seria punido. Exatamente. E aí tem o EC também paradoxo, seria. Porque eu odeio. Exato, mas eu odeio Fórmula E, talvez também. Mas eu odeio esse tipo de punição, né? Isso seria um paradoxo. Pô, como assim eu quero... aí as pessoas talvez tenham entendido errado. Eu não falei que o Rossi é para ser punido. Eu falei que o Rossi tem que ouvir muito. Muito. Porque ele cometeu um erro. Não é tipo do caso... então ele tem que ser punido. Não, eu não estou dizendo que o Rossi é para ser punido. Foi um acidente de corrida tosco dele. Para isso que eu digo que não foi um acidente de corrida. Mas não estou dizendo que ele é para ser punido. Eu estou dizendo que ele vai encarar as consequências nas próximas corridas. De que o pessoal vai começar a pensar assim dele. É assim mesmo, cara. Tu comete um erro, tu encara as consequências. Se você arrisca e dá certo, você é vangloriado pelo que você fez. Nossa, se o Rossi fizesse ultrapassagem, eu falaria que, nossa, o Rossi é o deus da Indy, é o futuro campeão. Neil Garden que se cuide. Mas não. Ele errou, bateu no Ele virou só um cabeça de bagre. Virou um cabeça de bagre. Senão, eu tô até xingando o Sato se eu falar isso. Mas assim, se você arrisca e dá certo, ótimo. Se você arrisca e não dá certo, se fudeu. É isso que acontece. Que bom que concordamos nessa parte. Mas pra mim, ele ainda fica classificado por incidente de corrida porque o Vikings, ele também não se preocupou tanto em evitar a batida. É aí que eu ia chegar. Mas o Daniel esqueceu de falar... Nossa. Pode falar, então. O Daniel ele esqueceu de falar a principal reclamação que ele falou na semana passada. Que é de dar uma relagada voltas pro final. Daniel, isso eu tava pensando melhor. Eu tava melhor pensando nisso. Você mudou de ideia. Não é que eu mudei de ideia. Eu diminuí a minha raiva. Mas sim, eu ainda tô puto. É o seguinte... A Indy deu bandeira amarela, eu tenho a corrida gravada, eu vi o momento da bandeira. Deu bandeira amarela exatamente 3 voltas pro final. Eu não sei onde eu vi, eu tava procurando essa semana, mas eu não sei, eu não vou achar. Eu vi em algum lugar que, em determinado momento na história, a Indy tinha um mínimo de número de voltas em bandeira amarela, se não me engano era 3. Em circuitos mistos, eu acho que 5 ovais, eu não vou lembrar. Mas esse número ficou na minha cabeça. Eu não sei se isso está na regra aí. Mas se fosse assim, isso é só uma parte da ideia. Não sei se está correto, então tudo bem. Agora, outra parte da ideia. Se fosse na volta número 30, o pessoal faria o favor de tirar o carro parado do Chilton assim, tão rapidamente quanto nas últimas voltas? Faria. É isso que eu já começo... Não faria. Eles tiraram o carro em meia volta. Até explicou pra você semana. Eles tiraram o carro em meia volta. Em meia volta eles tiraram o carro. Aí você pode ver, mas tem questão de TV, que a TV tava estourando o tempo, pode ser. Mas tem a questão de que era a final da prova e eles queriam terminar em verde, pode ser. Mas eu aposto todas as minhas fichas que se isso acontecesse na volta 30, eles não iam tirar o carro com menos de 2 voltas. Eles tiraram em meia volta. Eles deram literalmente uma volta em bandeira amarela e relargaram faltando 2, pegando todo mundo de surpresa, inclusive o Wickens. Eu concordo com o Wickens ao reclamar da Indy, ele reclamou da forma como a Fórmula Indy fez a relargada, não nas voltas, mas na questão de avisar os pilotos. Ele foi totalmente surpreso na relargada. Não estou dizendo que ele não é o culpado, não é
Ele fechou um pouco sim a porta do Rossi, mas ele deixou espaço. O Rossi podia passar ali. E sim, podia. Não é a questão de passar lado a lado, mas é a questão de frear antes. Ele estava dando espaço para um carro passar ali, mas podia ser muito exprimido. A questão é que o Rossi fez uma sinuca. Então. Ele bateu de lado, foi empurrando praticamente. É que é muito tênue essa linha entre se é acidente de corrida ou não, entre se a Indy foi correta ou não, entre várias outras coisas que aconteceu. O que aconteceu no fim? O Rock Wickens bateu, o Rossi deu ali no meio e o Bourdais ganhou. O que aconteceu no meio disso, estamos discutindo depois de uma semana. Praticamente é isso. Vamos trazer elementos novos para a discussão. Você se lembra como que era a relargada da Indy quando era em fila dupla? Eu lembro, era um caos, cara. Então, e é disso que o povo gosta. Brincadeira. É assim. É disso que o povo quer. Eu pelo menos eu queria, mas enfim. O que aconteceu foi o seguinte: o Chilton rodou e deixou o carro morrer. O Chilton deixou algum detrito na pista? Não. Eles entraram lá, ligaram o carro do Chilton, o Chilton saiu, acabou. O resgate foi só isso, não tinha mais o que fazer. Não precisaram limpar a pista de detrito, não precisaram fazer nada, entendeu? Por isso que foi em meia volta. É por isso. Agora, o que aconteceu depois foi realmente lamentável. A Indy deu a bandeira verde sem avisar, o Pace Car não apagou as luzes. O Pace Car apagou as luzes na última curva, literalmente. Não, literalmente. Ele entrou nos pits com as luzes acesas. Exatamente. Pegou todo mundo de surpresa. Por causa disso, o Rossi conseguiu chegar na primeira curva lado a lado com o Wickens, sendo que ele deveria chegar, na verdade, em fila indiana. O Wickens estava tão distraído e atrapalhado com tudo que ele demorou para dar o push to pass. Quando chegou na primeira curva, ele ainda estava dando push to pass, ele não estava freando. E o Rossi deu uma declaração dizendo que é esse o motivo do Rossi ter ficado indignado com tudo, que durante a reunião antes da corrida com os pilotos, o diretor de prova falou explicitamente não pode fechar. O que aconteceu? O Rossi colocou o carro por dentro, o Wickens seguiu por fora, deu o lado de dentro e quando chegou na curva o Wickens fechou o Rossi. Além disso, o Wickens ele estava dando push to pass atrasado. Ou seja, o Rossi ia passar ele de qualquer jeito naquela curva. E o Rossi ainda ficou, além de ficar espremido por dentro, ele ainda pegou aquele tranco da zebra, que foi o mesmo que o Dixon bateu no Sato. Então era impossível evitar um acidente ali. Além do mais, o carro ciscando, problema de pneu, todo aquele problema que a gente já falou antes. Então, era impossível evitar o acidente, tudo por culpa da Indy, porque a Indy cagou na relargada. A Indy assumiu tudo isso. E outra coisa, a Indy deixou bem claro, tirando o erro do Pace Car com a luz acesa, ela disse que todos os procedimentos foram seguidos, então a relargada ia acontecer naquela volta de qualquer jeito. Então não existe essa de 2 voltas, 3 voltas, 50 voltas em bandeira amarela. Quando ela quer dar relargada, ela dá e ponto final. Aí que tá o problema de coerência, meu amigo. Mais ou menos. Porque, assim... Eles já deram relargada na chuva. Essa parte eles deram relargada na chuva já. Se eles deram relargada em um oval na chuva, eles podem dar relargada na hora que querem. Não tem outro argumento pra derrubar esse. Assim, realmente não. O que a regra diz? Vamos lá. A regra número 11.1.1. Procedimento bandeira amarela se termina quando os procedimentos de segurança e de competição terminam. Então, não há limites para a bandeira amarela. Pode ser 1 ou 50. Só quando todos esses parâmetros de segurança e de competição eles são cumpridos, os parâmetros de segurança foram cumpridos. Só ligou o carro do Chilton. Os parâmetros de competição, mais ou menos. Porque o que a Indy faz? Ela, quando dá bandeira amarela, ela resgata a pessoa, tira o carro do meio da pista, limpa os debris, e aí parte para a parte de competição, que é limpa a borracha que ficou da pista para ter mais oportunidades de ultrapassagem,
avisar os pilotos, abrir box, fechar box, alinhar os carros todos em fila indiana, etc. Ah, ainda teve isso. Eles tiraram os retardatários do meio pra poder o pau comer na relargada. Isso foi tá às escrito 7 na voltas regra. do final. Foi na relargada 7 voltas do final, Isso. não foi na última. Isso está escrito para ser na regra. A partir de 10 voltas pro fim, todas as bandeiras amarelas, os retardatários vão para trás. Mas. Outra coisa, só rapidinho, Matheus. Eu fiquei meio pensando assim. O push to pass na última relargada com menos de 10 voltas pro final não é proibido de usar? Não, você pode usar o push to pass a qualquer momento da prova, tendo aquele não, tempo bandeira limite. amarela. Mas na relargada não pode usar. Você pode usar durante Também a corrida. Pode utilizar. Se você quiser utilizar o push to pass nos boxes, você pode. Você Só pode... tem que aguentar a multa depois, né? Você pode usar o push Não, to limita pass a o momento. gato. Não, é porque eu vi falar no regulamento, acho que desde o ano passado, que em relargada com 10 voltas pro final ou menos, o push to pass era proibido de se usar. Não, pelo menos pelo que eu me lembro, não tem mais essa regra. Até quando você vê acho que na câmera on-board do Zach Vish, tava em bandeira amarela. Ele tava nos boxes. Ele tava correndo para alinhar com os outros pilotos. Ele ativou o push to pass em bandeira amarela para chegar na fila indiana. Pode usar o push to pass a qualquer momento. Tá bom. Sim. Pode continuar agora. Então, esse que fica o ponto. Os parâmetros de competição foram obedecidos? Eu creio que não, porque não avisaram o Wickens a tempo, o Pace Car entrou com as luzes acesas, não limpou. Era a necessidade desesperada de fazer a corrida acontecer em bandeira verde, Exatamente. sendo que a mesma coisa poderia acontecer na última volta. Faltava, eles Exatamente. poderiam dar Talvez- uma volta a mais. E uma volta talvez desse para limpar um pouco a borracha da curva 1 e o Rossi não ter poderia que rodado. não. Exato. Exatamente. Mas outro ponto, esse ponto do Wickens. Eu acho que o incidente é de corrida porque o Wickens ele tem uma parte, pouca, mas parte, em todo o trâmite da batida. Se ele tivesse completamente correto, ele teria feito que nem Eu acho que não ia bater. Não, se ele estivesse completamente correto, ele estaria na mesma posição Franchitti Sato na Indy 500 de 2012. O Sato foi burro, rodou, o Franchitti o que fez? Ele desviou o carro e tirou o pé. O Wickens, ele talvez, se ele tivesse nas mesmas condições, se ele tivesse correto, bem alinhado na curva, ele talvez não teria batido com o Rossi. Ou se tivesse batido, poderia ter uma coisa que não aconteceu, infelizmente. Mas ele deu um espaço, deu espaço assim, bem apertado, mas deu um espaço. E ele pressionou bastante o Rossi para que ele ficasse muito pro lado de fora. O Rossi já estava completamente alinhado pro lado de fora ainda. Não é o contrário? E isso também. Hã? É lado de dentro, que tava por fora era o Wickens. Isso, o lado de dentro. Ele empurrou mais para dentro ainda. Pois é, ele prensou o Rossi naquela zebra do capeta lá. Ele não chegou a prensar, ele só empurrou um pouquinho mais para lá. E isso é pra ele fazer a curva dele. Mas, e se o Wickens não faz isso, e o Rossi consegue fazer a curva, o Rossi ganha, o Wickens chega em segundo. O Rossi vira Deus, o Wickens vira o Brian Herta. Aí, o que acontece? O Brian Herta vida. Né? A Sonari Então, pra ganhou mim- 3 vezes do Brian Herta, eu fui ver na história. Nossa Né? Senhora. Aí é por isso que eu acho que foi um incidente de corrida e, apesar de tudo, vai ter muito pano pra manga ainda pra Phoenix. Eu ainda discordo, porque quando o Matheus fala que o Vikings tem parcela de culpa, aí parece, se tivesse correto, o acidente não ia acontecer. E eu acho que não. Eu também concordo com o Matheus, porque o Wickens ele fechou o Rossi. Tá. É porque assim, ó, Daniel, presta atenção. Você Ah. define que vai pelo lado de fora, você tem que fazer a curva por fora. Você tem que dar o espaço pra alguém ir por dentro. O Wickens ele foi por fora na reta e quando chegou na curva ele fechou o Rossi. Ele não deu espaço por dentro. Ele jogou o Rossi na zebra. Estava lado a lado com o Wickens. Eles já Quando o estavam Wickens lado a lado, cortou- sim. Eles estavam sim. Não. O Rossi falou isso. Quando você dá o espaço, você tem que deixar o outro carro passar do seu lado. Você tem que ficar lado a lado. Eles não- entendeu? Eles têm que fazer a Exatamente. curva lado a lado. E eles não estavam lado a lado na curva.
O Wickens simplesmente jogou o Rossi pra dentro pra poder passar. Tanto é que o Rossi ele conseguiu continuar por fora. O Rossi por dentro. O Rossi, ele conseguiu continuar por dentro e o Wickens ficou por fora, tá? Por opção dele. O que aconteceu foi que o Wickens chegou um pouquinho mais pra lá. E justamente pra isso. Mas se o Wickens tivesse dado o espaço certo, eles iam fazer a curva lado a lado e iam sair lá no final da curva lado a lado. Não ia ter acontecido acidente. E aí o Rossi ia passar e ele ia ser o vencedor. A intenção do Wickens não era empurrar o Rossi pro muro. A intenção do Wickens é empurrar um pouquinho pra lá, pra atrapalhar ele um pouco, pra fazer a curva, ele conseguir pelo menos dar uma embarrigada. Essa é a ideia. Então, eu concordo com isso aí que você tá falando. Nem um pouco. Não é um movimento. Mas eu tô olhando o acidente aqui, eu tinha mandado pro grupo da Indy no WhatsApp, tirado da minha TV. Esse ponto de que o Rossi estava lá do lado, vocês têm razão, eu não tinha notado isso, mas eu ainda discordo em uma parte de que se o Wickens estivesse certo, o Rossi não ia acertar nele. O Rossi veio freando lotado, ele quase não conseguiu frear. Ele na hora que freou já saiu de lado. Na hora que freou, ele já saiu de lado. Ali tu já perdeu totalmente o controle do carro. Se não tivesse o Wickens ali, ele ia parar perto do muro. Se não batesse ainda. Ele ia bater no Wickens de qualquer maneira. Se o Wickens fosse mais aberta a curva ou não, ele ia pegar no Wickens ou na parte traseira ou no meio, porque o Wickens estava mais fechando o carro. Mas se fosse um pouco mais aberta a curva do Wickens, ele ia pegar na parte traseira e ia prejudicar a corrida igual. E o Bourdais ia ganhar igual. Então, a parcela de culpa do Wickens não desfaz o erro do Rossi. Ainda não desfaz. Ainda não se retira a parte. Se o Wickens fizesse certo, nada teria acontecido. Não. O acidente teria acontecido igual, mas não das proporções que tomou. O Wickens eu acho que ainda estaria fora da prova, por algum pneu furado, alguma coisa assim. Eu acho que o Wickens ainda seria prejudicado. Essa é a questão. Que, assim, Daniel, o vídeo que você mandou, ele tá em ritmo normal. Quando a gente estava gravando semana passada, eu estava revendo o vídeo em câmera lenta no YouTube. Em câmera lenta a gente consegue ter uma percepção melhor do que aconteceu. Mas eu vou colocar o link para você ver, aí você coloca ele na velocidade low. Aí você vai conseguir ver. Não precisa, não é para colocar na velocidade. Não é para colocar na velocidade low. Mas aí você não vai conseguir ver o que a gente que se vê. Não é nem pra ver, cara. É que nem um lance de pênalti. Todo mundo viu que é pênalti por causa da câmera lenta. Mas a questão, amigo, é a câmera normal. Porque o que vale é o que se marca na hora. O que vale para a reação do Wickens, no momento da freada, não é porra nenhuma de câmera lenta. Ele viu o carro do Rossi do lado. Num instinto, ele vai fechar um pouco mais porque é a última volta. Ele não vai fazer a barriga aberta, obviamente. Ele não é burro de ficar fazendo a curva na curva aberta, porque é a última volta, ele não é louco. Ele não vai pensar também que o Rossi ia freado. E o Rossi, então não vai dar nessa vez, ele tá meio longe de mim, ele freia antes. Um achou que o outro ia fazer tal coisa, os dois erraram, os dois bateram. Agora, não tem questão de câmera lenta é só o após. Mas se você quer julgar a reação de um piloto, você não pode julgar pela reação de câmera lenta. Não existe essa questão de câmera lenta para se julgar uma reação de um piloto. Pode-se julgar o que aconteceu, mas o que aconteceu para mim está bem claro, um acidente. Então, se a culpa de alguém, eu ainda acho que é do Rossi, porque câmera normal, obviamente, ele que fez essa questão. Enfim, nossa senhora, é meia hora de discussão. Né? Só para expor os pingos nos is. O que o Daniel acha? O que cada um acha. O João acha e o que o Matheus acha, praticamente isso. Uhum. Bom, a corrida foi vencida por Bourdais. Olha só, coincidência, ele também é o líder do campeonato. Parabéns, Bourdais. De novo, pelo segundo ano seguido, o Bourdais é o líder do campeonato. Parabéns ao Bourdais. Que coincidência, ele vence as duas primeiras provas, ele é líder nos dois primeiros campeonatos. Que coisa incrível. Eu acho bem interessante isso. Pois é. E que coisa, não? E eu já não lembro mais. Graham Rahal, isso que eu falei, a questão de corrida rapidinho. Rahal e Andretti estavam na frente e o pelotão desesperados era formado por Penske's, Ganassis e Andrettis laterais. Puxorões. Hunter Ray, Power,
Dixon, que é isso? Tinha um momento da prova que ele tava no meio do miolo, tava um three-wide maluco com o Hinchcliffe, com... Que isso, gente? Tô todo desesperado, mudou ali. Mas o que é isso? O que é isso? Mas o que é isso? Enfim, vocês têm alguns destaques assim pra falar da prova e tal, aproveitar? Vou até abrir aqui o link do melhor site de Fórmula Indy do Brasil, Indy Center Brasil. A matéria do nosso querido Rômulo, que ele escreveu aqui durante a semana. Vamos ver aqui, St. Petersburg em números. Dá pra destacar. Isso que é matéria. Foram 22 posições entre o grid que largou e o grid que terminou, que o Rahal ganhou na corrida. 22 posições. Agora, ultrapassagens de todo mundo foram 360. Bateu o recorde de 2008, que eram 323. Tem como dizer que uma corrida dessa não foi boa? Não. Mas teve gente que ainda chegou a acusar a Indy de ser falsa na contagem de ultrapassagem. Eu entendo por quê. Dizer que é impossível de ter 300 ultrapassagens em uma pista de rua. Não, Sendo claro que não, quando imagina. teve aquela corrida de Fontana em 2015, teve mais de 3.000 ultrapassagens naquela corrida. A 3 corrida mil. do século. 3.000. O que é 3.000 perto de 366? É só um pouquinho da metade do número do capeta. Durante a semana o choro do Cindric foi muito bonito de ver, porque a Penske não liderou nenhuma volta na corrida. Nossa, e foi um choro lindo, né? Não. Esse spec aí, não é uma boa. Não pode deixar tudo spec, não pode. Tem que continuar separado como era antes. É muito chato o spec. É muito chato. É spec demais. Tá spec demais, tem que separar como era antes. O Cindric, ele não tem memória, porque na época da kart, quando a Penske fabricava o chassi dela, o chassi da Penske era um lixo. A Penske andava da metade pra trás. Mas ele não era da Penske. Mas eu acho que ele não se lembra que quando era spec pra valer mesmo, não era só um aerokit, era esse. Quando não era spec pra valer, quando era mesmo o chassi completo, era um lixo. Então como é que ele quer que volte pra aquilo? Não tem condições. É a época que a Ganassi dominou, né? Aí a Ganassi começou a dominar por causa que o chassi da Penske era uma bela bosta. Exatamente. Bom. Não sei. Eu vou ser bem sincero. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho que tá acontecendo também? Rapidinho, Daniel, desculpa interromper. Se lembra quando a Penske entrou na IRL, o couro que ela tomava? É isso que vai acontecer de novo. E é isso que a gente tá com medo que aconteça. Foi bem o contrário. Exatamente. Foi bem o contrário. Eu acho que não, porque se a gente for olhar lá, quem ganhou os títulos foi o Sam Hornish. Não foi o Hélio nem o Gil de Ferran. Com o Hélio em segundo e o Gil em terceiro. Exatamente. Se eu te falar... a Panther ganhou porque tava já tinha... manjava já do carro. E porque Sam Hornish outra, quando a Penske pensou em entrar em 2001, ela fez 2001 algumas. Uma só. Ela foi muito bem. Então... Ela foi muito bem, ganhou em Indianápolis, só isso. Né? Só ganhou em Indianápolis. 3 anos seguidos, ela não foi bem no começo da IR. Ela nem foi bem. Tô brincando, cara. Mas esse show da Penske já estava previsto. Isso já ia acontecer. Eu só queria dizer uma coisa que eu não falei semana passada, porque ninguém ouviu. Por isso que eu não falei. Eu ganhei no bolão. Eu apostei no Bourdais e eu ganhei, então eu não tô puto com isso tudo. Eu estou até animado. Mas eu vi muita gente movimento questionável ficar reclamando. Marcelo Augusto Junqueira que deveria estar muito puto de raiva, porque ele tava apostando no Vikings e no Rossi. Nossa, isso sim, cara. Esse vai estar muito feliz. E o pessoal do Leite também deve estar aproveitado muito bem essa semana. Não, a gente não tá brincando, o Matheus Leite fez uma boa corrida, só que aquela coisa de erro de principiante, né? O muro Franchitti, né, da vida. O muro Kimball da vida. O Leite teve um caso curioso, aquele muro é interessante, né? O muro dos noobs, né? Franchitti bateu, o Kimball bateu, é uma beleza aquele
Não, o Leish, ele teve o problema, não lembro qual foi o problema que ele teve. Câmbio. Foi de câmbio. Travado na terceira marcha. Pois é, ele foi pro pit, ficou voltas e voltas lá dentro. Quando ele saiu do pit, ele passou por cima de um objeto lá dos mecânicos, pegou um drive-thru, enquanto ele tava voltando pra cumprir o drive-thru, ele bateu no muro. Que final de semana. Pois é isso que o Leish fala, é porque quando ele passou em cima daquele negócio lá, danou um pouco a suspensão. Aí por isso ele bateu, a suspensão tava danada. Mas na volta que ele passou antes, ele não bateu. Tava danada a suspensão. Tava danadinha. Beijoqueira essa suspensão. Ela beijou o de língua. Ela deu um beijo de língua. Ai, saudades, Théo. Saudades, Théo José. Saudades. Jack Tequila, saudades. Só rapidinho, os destaques da corrida, né? É exatamente isso que eu ia falar. Pode fazer o meu anúncio, eu aguardo. Não, eu quero falar logo do Road to Indy, caramba. Já estamos com 1 hora de gravação. Então, Road to Indy com Matheus Antônio da Silva. Gostaram da minha vinheta? Eu sou fantástico. Essa vinheta. Eu nunca mais vou fazer vinhetas desde 2015, quando eu pensei e foi uma merda. O pessoal falou de mim. Mas... Porque o rosto era horrível, lembra? O rosto daquela época era horrível. Era eu. Era uma coisa horrorosa. Vai lá, Matheus. Bem, o Indy, junto com a Indy, deu o pontapé inicial para todas as temporadas nas 3 categorias, todas com rodada dupla. Ou seja, são 6 provas. E por isso que o Paulo Rubens ficou quase meia hora falando no Road to Indy na gravação que não veio ao ar. Não foi ao ar, exatamente. Vocês iam ficar com meia hora de Paulo Rubens pra vocês. Os fãs do Paulo Rubens. Mas assim. Mas enfim, você consegue resumir essas 6 corridas em 5 minutos, né, Matheus? Tranquilamente. Obviamente. Eu adoro esse tipo de coisa, né? Você só não pode esquecer da largada que não valeu, só isso. Eu consigo, obviamente, resumir as 6 corridas em 5 minutos, porque não vou comentar nenhuma delas, apenas do resultado. Na Indy Lights, a gente teve um Santiago Urrutia que confirmou que ia participar da Indy Lights, faltando 2 semanas antes, e ainda não... Posso dar um adendo? Pode. Nesse caso. Esse cara, eu acho que deveria estar na Indy desde ontem. Deveria estar... Pra ontem ele deveria estar na Indy. Ele deveria estar na Indy em 2015, mas aí... Como ele até estava sendo campeão até a última volta, mas aí o companheiro de equipe do Ed Jones deixou o Ed Jones passar, o Ed Jones foi campeão. O Ed Jones hoje, né? Pois é, Ganassi. Será que estaria um Ruth ali? Será? O Rita talvez. Talvez. Então, aí esse que foi o problema, porque depois em 2016... Como o Ruth ele não tem muito dinheiro, entrar numa equipe de ponta da Indy Lights. Ele entrou na Bellard. E ficou em segundo mesmo assim, mas perdeu pro Kyle Kaiser, que estava numa equipe de ponta. E não foi muito por isso. Isso, exatamente. O ano dele, no ano passado, foi todo instável porque ele estava na Bellard. O equipamento da Bellard é muito irregular, os ajustes. É que você falou que era 2000. E nesse ano de 2018, o Santiago Urrutia renovou com a Bellard na Indy Lights. Ele procurou patrocínio para tudo quanto é lado e procurou equipe para tudo quanto é lado e não deu certo. E nem deu tão certo assim na Indy Lights, porque ele ainda não tem orçamento para a temporada completa ainda da Indy. Mas ele começou muito bem quando ele fez um duelo triplo com o seu companheiro de equipe, o Aaron Telitz, que está na mesma balada, ele também não tem dinheiro para nada, e com o Patricio Ward, que é da Andretti, que achou uma boa na Andretti, mas também não é rico não. É um bom trio para disputa. O Aaron Telitz, ele conseguiu a pole da primeira prova, mas não conseguiu largar porque ele bateu o seu carro na segunda qualificação e não teve tempo de aprontar o seu carro para a primeira prova, então ele não largou. O Pato Ward largou em primeiro, o Rutia largou em segundo e permaneceu assim até o fim da prova. O Colton Herta, ele estava largando em terceiro, mas largou muito mal, mas recuperou e voltou para o terceiro lugar tranquilo. E
Isso que eu chamo de regularidade. Né? Até porque quando eu falo que ele largou, ele foi pro fim do grid, eu falo que ele foi pra sétimo. Pra terceiro. Sétimo no grid de 9. 8. É, porque o Territz não largou. Safra da Indy Lights. Isso. É impensável da Indy Lights. Vindo de volta a 2014. Ai, que saudades. Na segunda prova, o Rutia largou na ponta e ele, junto com o Charles Blackstock, foram os dois únicos pilotos que não bateram na prova. Por isso, o Rutia chegou em primeiro e o Blackstock chegou em segundo. Com isso, no campeonato, a gente tem o Santiago. No campeonato, a gente tem o Santiago Rutia na frente, com 55 pontos, mas ainda está em toda essa discussão de não tem orçamento para a temporada completa. Se ele tiver, ele vai ser um dos favoritos óbvios. Sabe quem que vai ganhar essa bagaça só por causa disso? Um tal de Vitor Franzoni. É aí que eu ia chegar. Teve em segundo lugar o Pato Ward, que ele ganhou a primeira prova, mas ele bateu na segunda, ou melhor, bateram nele na segunda prova. E ele chegou em sétimo, mas está em segundo no campeonato. Em terceiro está o Charles Blackstock, que chegou em segundo na segunda prova, mas é um piloto ruim. Segundo na segunda prova, mas é um piloto ruim e junto com uma equipe ruim, que é a Team Pelf. Ele está lá por ocasião, porque é o comecinho do campeonato, ele está em terceiro. Mas segundo. E em quarto. Exatamente. Porque ele vai nessa. Quando o piloto não. Quando os carros da frente não batem, assim, ele termina em sétimo, oitavo, sexto. Mas quando os pilotos da frente, todo mundo da frente dele bate, ele termina em segundo, né? Fazer o quê? E em quarto lugar no campeonato vem o Vitor Franzoni, que teve 2 quartos lugares. O primeiro que foi muito bom, com um estreante que não tem companheiro de equipe, ninguém para trocar dados. Da corrida de equipe de um só, praticamente. Isso, exatamente. E é o único estreante da categoria. E não tem mais aquele tiozão que ficava quebrando galho pra ele na Promasa. Pois é. Uhum. E agora ele largou em quarto, terminou em quarto na primeira prova, largou em quinto e terminou em quarto. Regularidades que exatamente. Isso. E essa regularidade pode levar ele mais pra frente, porque que nem o Brasil pega em terceiro, olha só. Exatamente, porque o Pato Ward, por enquanto, dos que tem orçamento completo, é o que está na frente. Se o Santiago Rutia, por algum motivo, ele já não completar 1 ou 2 provas do passá-lo, o Charles Blackstock está lá por ocasião e o Vitor Franzoni pode chegar num belo, pelo menos, vice-campeonato, se tudo se manter assim. O que dificilmente vai acontecer. Mas aí que tá a questão. Tu acha que, por exemplo, um título de uma categoria que só tem 9 carros é menos visado do que ano passado, por exemplo, o título do Caio Kaiser. Não, se bem que o Caio Kaiser também não tá na Indy, então, né? É assim, que nem o último campeonato que teve 8 pilotos, que eu me lembro, foi o de 2013, não, 14, antes do novo carro. Isso, que a gente teve uma disputa de campeonato entre Gabi Chaves e Zach Vish. Os dois estão na Indy hoje em dia. E se eu não me engano, teve mais um piloto que subiu, que eu não me lembro. Deixa eu abrir a página da Wikipedia aqui rapidinho. Foi o Jack Harvey. O Jack Harvey. O Jack Harvey, Isso, os 3 subiram. Mas se for pensar que os 3 são nomes meio não tão full, né? Não tão full time. Nunca tiveram, praticamente. Exatamente. E dos que subiram nesse ano também não. Não tem nenhum piloto. Só o Matheus Leist que tá full time. Todos os outros não estão. Todos os outros não estão. Tanto o Kyle Kaiser, ele conseguiu só para 4 provas porque é a premiação por ser campeão da Indy Lights. O segundo, que foi Santiago, foi o Conto Herta, ele não subiu. O quarto foi o Matheus Leist, que foi o único que conseguiu full time. Também depende muito de indicações. O Matheus Leist claramente foi indicado. O Zachary Claman de Mello ia conseguir, né? Mas aí o Pietro chegou e comprou metade da temporada. Exatamente. Com o patrocínio do Zachary Mello ainda. Isso sim. Aprendam com o Fittipaldi. Não, pera. Né? Assim, cara, na Indy, contato é tudo. O que os pilotos, eles, claro, tem que focar bastante para tentar ser campeão, mas
tirando isso, o foco é no contato. Por eu isso acho que o Rutger não tem contato, então. Exatamente. O Rutger não tem orçamento e não tem contato. E ele ficando na Bellard, que não tem contato com ninguém na Indy principal, só piora a situação. Mas, Mesmo por que- exemplo, bom, a Ganassi não tem mais equipe B, né? Se tivesse sido seria interessante. A Carlin, cara, eu ainda acho muito. Cara, o Kimball, o que ele tá fazendo ali? Eu ainda tô tentando entender. Ele Por tá que rodando que a na Carlin primeira tá volta ainda. feita? Porque, O Kimball- nossa, não foi só na primeira, ele conseguiu. O feito de morrer o carro umas 2 vezes no pit. Pois é. Mas quem Isso que eu acho lembra do estranho. Kimball em Mid-Ohio, um ano desse aí, que ele rodou 3 vezes pro Dixon poder... Kimball bateu naquele muro do Leist em 2011, também estreante. Tá, a questão é a seguinte, eu acho... Quem é o Daniel, né, pra achar alguma coisa? Mas, nossa... Muito achismo. Muito mais interessante pra Carlin pegar alguém da Lights interessante. Muito mais interessante pra Carlin alguém pegar... Porque, não, mas tem que pegar gente veterana com experiência. Porra, o Chico já não tá mais um novato. Ele já é uma pessoa que talvez já tenha experiência. Eu acho estranho. Você queima os pilotos na Indy. O Rutger, se não for pra Indy no que vem, cara, ele tá fora da Indy Lights. Ele não vai ficar mais um ano na Indy Lights. Né? Vai pra Indy, sei lá. Esse que é o problema das equipes novatas nesse ano. É que nenhuma delas faz parte do Leader Circle. O que é esse Leader Circle? Eles ganharam todos os carros que fizeram todas as corridas do ano passado, ganharam $1 milhão e todos os transportes grátis da temporada toda. Nenhuma das equipes novatas ganhou porque ela não participou ano passado. Então elas estão tendo que... Harding, Exatamente. só... E aquela meio carro da Michael Shank lá. Todos eles estão pagando tudo isso do bolso. Então elas estão, nesse primeiro ano, elas estão correndo atrás de dinheiro só. A Carlin, ela foi atrás do Chilton e do Kimball, que cada um tem condição de bancar um carro. Caraca, mas se tu olhar, não vale a pena, cara. Não vale. Não vale o esforço. Porque elas não estão pensando em 2018. Para elas todas, completar todas as provas vai ser o foco de 2018. Pra poder ter 1 milhão em 2019. Isso, para ter 1 milhão e todos os transportes grátis em 2019. Aí seria uma boa pro Franzoni, porque ele tá na Juncos. A Juncos é uma dessas equipes que agora faz parte da temporada completa, ou pelo menos completar a maioria das provas do campeonato. E com isso, ele consegue entrar numa Juncos que está mais estabilizada, e mesmo que ele não seja campeão, ele no vice, o vice ganha uma prova. E a partir desse ano, o vice também ganha uma prova na IndyCar Series. Então já dá uma ajuda já para pelo menos ele dar esse primeiro passo para a Indy. E a mesma coisa do Patricio Ward, que está em segundo no campeonato, ele entrou na Andretti. Para ele passar para o Andretti principal, é um pulo. Bota o Zach Witt e mal ele ir bem na Indy Lights. Uhum. Então, enfim, convenhamos que isso não vai ser muito difícil de acontecer. Não vai. Vamos então para a Pro Mazda. A Pro Mazda que tem, por incrível que pareça, tem mais carros que a Indy Lights. Tem 15 carros, 16 carros, desculpa. Porque, cara, eu gosto de fazer pergunta porque eu tô empolgado. Que saco, eu odeio fazer isso. Será que a entre-safra da Indy Lights ela vai ser resolvida em breve, com alguns carros da Pro Mazda subindo? Ou não tem nada a ver? Eu duvido. Eu creio que... O que aconteceu em 2015? Eu não entendi o que aconteceu. A tendência é ter menos gente. E teve um monte. Pra mim, a Indy Lights, ela meio que vai se estabilizar mais ou menos nesse ponto, por enquanto, até surgir um ou outro novo carro, ou algum da Pro Mazda se interessar em subir, porque desde o começo ela tem essas 6 equipes, a Indy Lights. Só tinha uma ou outra tentativa mais estranha. Mas são essas 2 equipes. E esse ano a Carlin não alinhou nenhum carro porque ela tá toda focada com o dinheiro na Indy, justamente por não ter dinheiro de transporte e etc. E com isso ficou 4 equipes esse ano. E só tem só tem 2 equipes de ponta, que são a Andretti e a Juncos. O resto infelizmente é meio complicado, assim.
fica todo, ou contrata pilotos muito bons, que é o caso da Belardi. Para mim, a Belardi tem 2 dos 3 melhores pilotos dessa temporada, mas nenhum dos dois tem dinheiro para terminar a temporada. Enquanto a Team Pelfrey só sobrevive só na categoria. Por isso eu acho que essa é meio que a ideia do que vai ser Indy Lights nos próximos anos. 9, 10, no máximo 12 carros. Não vai passar muito disso. Uhum. Mas enfim, o que aconteceu nas duas outras, a ProMazda e a USF? A ProMazda teve um caso interessante, que tivemos uma corrida com 3 largadas. A segunda corrida da ProMazda, ela ia largada, mas os pilotos estavam mal alinhados, então a corrida começou em bandeira amarela. Mas na volta seguinte eles relargaram lado a lado. E deu um problema porque a pessoa convidada para dar a bandeira verde deu a bandeira verde muito cedo. O líder estava na curva 14, então e tipo, deu uma largada e eu não estava esperando, ninguém estava esperando. Com isso, o Rinus VeeKay, que era o pole na segunda prova, ele passou na curva 1 em 12º de 15 carros. E com o seu companheiro Lodovico Laurini, que largou em 10º, em segundo. Quem deu a bandeirada oficial foi o Pelé ao contrário, né? Exatamente. Foi uma ejaculação precoce essa bandeirada. Aí, o que a direção de prova fez? Todo mundo pensou. Ele deu mais 2 voltas, aí a direção de prova tem bandeira vermelha. Aí ficaram 2 voltas pensando. Então, eles deram bandeira vermelha. Mas aí, eu acho que nós fizemos uma cagadinha aqui. Volta tudo. Aí alinhou todo mundo no mesmo formato do grid. Só que eles deram uma nova largada? Não, eles como se tivessem relargado na 6ª volta. Mas tivesse um grid na volta normal. E foi isso a prova. Melhores momentos. Só que aí a prova ficou sem graça. Tanto é que o Rinus VeeKay, que largou em primeiro e relargou em primeiro, terminou em primeiro. Aí o segundo colocado, que foi David Malucas, ele terminou em segundo. E o Parker Thompson, que largou em terceiro, ele terminou em quinto. Ele errou na curva 1 e o Carlos Cunha e o Stingray Robb passaram ele. E foi isso. No fim, na primeira corrida, quem ganhou? A primeira corrida foi o Rinus VeeKay, que ganhou também, com o Parker Thompson em segundo, e o Oliver Askew, ele deu uma erradinha. Aí tanto o Robert Meganis quanto o Carlos Cunha passaram ele e terminaram em terceiro e quarto, com o Oliver Askew em quinto. O campeonato ele ainda está muito embolado, e principalmente porque, mas apesar desse embolo todo, a gente pode ver que a Juncos ela despontou bastante. E isso é bom para o Carlos Cunha, que é um dos representantes brasileiros, mas ele vai ter agora um problema que ele tem 42 pontos só, que ele chegou em quarto e em terceiro. Enquanto seu companheiro de equipe, que é o Rinus VeeKay, ele terminou em primeiro nas 2 provas, está com 62 pontos já. E o Parker Thompson, apesar desse segundo lugar no campeonato com a exclusiva, também não tem dinheiro para a temporada completa, nem a equipe. A equipe pode fechar no meio da temporada também. Mas, por enquanto, ele segue em segundo no campeonato. E o outro representante brasileiro, que veio do nada, caiu dos céus, assim, na ProMazda, depois de um ano parado, o Rafael Martins. É bonitinha a pessoa também. Ele na primeira prova, ele se envolveu num acidente com o Carlos Cunha, quando os dois estavam disputando, sabe, naquela curva 4, que é uma curva de 90 graus? Os dois frearam e continuaram lado a lado na curva 5. Aí o Carlos Cunha subiu nas vezes. E o Rafael Martins abandonou. Mas na segunda prova ele chegou em nono. Ele tava em terceiro naquela relargada, que não valeu. E tá em 13º no campeonato por enquanto. Vamos torcer por uma boa adaptação dele. Não, toda a sorte do mundo, os brasleiros, né? Óbvio. Hoje estou o Carlos Cunha, inclusive, aqui no podcast, então. O cara é muito gente boa. Dica por você. E a USF, olha que linda pronúncia. 2000.
Estraguei a pronúncia. A Universidade da Índia, USF, do Meu Deus. Começou com todos os anos, começa todos os anos sempre, com a Cape Motorsports na frente. Começou igual todo ano que a Cape Motorsports ela começou na frente, caiu em primeiro e terminou. Na verdade, largou em segundo, com o José Serra em segundo. Quer dizer, não é o José Serra. O José Serra, ele largou em primeiro, mas aí derrapou um pouco, aí caiu para segundo. E o Caio Kirk hoje, ele subiu para primeiro. E terminou em segundo a prova. Senhor Burns do Road to India, é isso? Bem assim. Mas um destaque da prova, além da largada confusa, é Igor Fraga. O Igor Fraga, ele tá na exclusiva. É estranho esse nome. Ah, é? Deveria. Deveria ser estranho. Pra ter mais graça o SF2000, você perde as minhas piadas, assim. Ele veio do nada. Não é. Então aí. Pois é. Infelizmente não, senão ele teria mais dinheiro. E ele entrou na Exclusive Autosport, que apesar do... que a Exclusive ela tem um padrão, ela é uma equipe de meio de grid, mas ela sempre tem uma aposta de um piloto tentar o título. E esse, pelo jeito, é o caso do Igor Fraga, porque ele largou em quarto na sua estreia, e apesar de ter... ele foi rodado na curva 1, um piloto bateu por trás, ele foi rodado ao maior estilo Wickens. Ele voltou pro fim do grid, mas não tão fim do grid assim, na primeira volta. Eu adoro essa vibe. Um desses pilotos punidos, infelizmente, foi o Lucas Cole, porque é uma largada. Aí o que deu é que o Igor Fraga ele conseguiu recuperar todas as posições do 17º até o 8º lugar. Chegou atrás da Bruna e de um bocado de outros pilotos mais relevantes, como Calvin Ming, por exemplo. Na segunda prova, a gente teve o Alexandre Baron largando de primeiro. Alex Barron, olha só que... não. Vocês lembram? O Baron, que não é o Alex Barron. O Alexandre Barros, né? O Alex Barron. Também não. Pois é, né? Mas o Alex Baron, ele disputou Indy Lights em 2013 e 2014. Quer dizer, ele disputou a CF 2013 e a Indy Lights em 2014. Aí tinha dado um problemas graves, teve que voltar para França. Aí ele tinha desiludido um pouco e agora surgiu do nada, na UACF 2000, de novo. Ele foi o pole e ganhou a primeira prova, mesmo disputando. Ele resetou o modo carreira. Aí ele pois tem é. que começar lá. Só que agora com 25 anos. E opa, isso é legal. Porque com o equipamento dele, que é de meio de grid, ele conseguiu segurar o Lucas Cole, que terminou em terceiro, que tem um equipamento mais de ponta. E segura também o Jamie Carroll. O carro dele é redondo, né? Ele desce redondo. Nossa, de cerveja que o Caio Kaiser, mas pelo jeito não. Pelo jeito não acabou. Piada Alexandre Baron, voltou do nada. Mas, enfim, também teve o Jamie Caroline, que estreou muito bem, terminou no 4º lugar. E o Caio Kirko hoje deve ter dado algum erro com a pique, não é possível, porque ela nunca termina para baixo do primeiro. Terminou em 5ª a prova. Pois é. Será que... uma curiosidade é que esse Caio Kirko hoje é o campeão da F4 americana. Garros, junto com... Ele é o campeão daquela F4 americana. Nossa, ele tem... uma que é concorrente da USF 2000. Nossa, isso aí não faz sentido. Né? Pra você ver, a vida não faz sentido. Aí no campeonato... Como é que tá o Jack Daniels? Nossa senhora. Aí o Caio Kirkwood, ele por enquanto é o líder do campeonato.
Aí, em segundo lugar no campeonato tem José Serra e em terceiro lugar tem Igor Fraga. José Serra em segundo. Né? Mas a vantagem dos outros pilotos é que o José Serra vai mal em oval, porque ele só vira pra direita. Muito bom, cara. Um futuro runner-up, tá? E os meus destaques na USF 2000 é que, apesar dessa primeira rodada já ser 1/6 do campeonato, porque são só mais 6 provas durante o ano, até a próxima dias em Indianápolis. Mas ainda teve muita gente que não mostrou muito serviço, mas ainda a gente espera que suba para disputar o campeonato, como, por exemplo, os companheiros do Lucas Koll, que é o Kylen Frederick, que eles são muito bons, e o Rasmus Lindh, que também é muito bom. E a gente espera, mas sempre torcendo para os brasileiros, principalmente sempre esqueço dele, nome, Igor Fraga. O Igor Fraga tá em terceiro, quem sabe já sobe aí, né? E pra Bruna Tomazelli, que agora é a piloto número 1 da vida do Paulo Rubens. Né? Olha só. E também da Indy, por enquanto ela é a piloto mais bem ranqueada do mundo da Indy, por enquanto. É a melhor piloto atualmente, olha só. Né? Ponto final, eu sempre quis falar isso. Ponto final no nosso no IndyCarCast de hoje. Considerações finais, as minhas considerações aqui. Na verdade, esse era para ser um podcast curto. Me desculpe, você que ouviu até o final. Eu peço, eu lhe falo os meus mais sinceros pêsames. Enfim. E a gente tem um mês, 20 dias praticamente, até a próxima corrida de Phoenix, onde vai ser aquela procissão maravilhosa. Eu tô bem otimista, obrigado. João! Então, eu começo avisando pra você aí que estamos na contagem regressiva, faltam 8 podcasts para o Matheus voltar. Eu gostei muito da corrida. Geralmente eu adoro qualquer corrida em St. Pete, porque eu não sei o que aquela pista tem que só eu consigo gostar dela. Mas a corrida foi sensacional esse ano mesmo. E pra mim a grande causadora de toda a treta foi a Indy, porque se não tiver treta não é Indy. E boa sorte aí pro Wickens na próxima etapa, porque ele merece. E vamos ver, né? Vamos ver o que vem aí pela frente. E também uma questão muito intrigante que acabaram de me mandar aqui: feijão por cima do arroz ou arroz não? Pense com cuidado. Eu acho que essa discussão é muito válida para um podcast exclusivo. Aliás, vamos botar isso no título. Eu acho que aquele que fala arroz e feijão é ridículo e não merece ser ouvido. Matheus! Sim? Tudo bem? Que incrível! Eu também estou ótimo! Por favor, me fale as suas considerações de hoje. Cara, e quando é que sai o próximo texto da cisão? Cara, vai demorar pra caramba. Eu acho que o podcast sai antes. Mesmo? Vou encerrar aqui. Tem a corrida de St. Pete bem interessante. E eu acho que a corrida em Phoenix ela vai ser ruim, mas não vai ser tão ruim quanto ano passado por causa dos carros. Olha que tosse irônica. Eu adorei essa tosse irônica no final. Ela deve ser uma marca registrada do Matheus. Ela vai ser muito boa. Eu também acho que o Rossi foi culpado no acidente. Parece uma vontade. E acabei de comer muito bom. E eu amo todos vocês. Eu também amo. Ô Matheus, o cachorro quente é melhor do que a marmita? Muito bom. E só pra deixar claro no feijão. Eu tô com eczema aqui. Falta o jabá, Daniel, pra encerrar.
Então, olha só, Jabás. Você pode ouvir esse podcast no nosso site, o melhor site de todos os tempos da... Olha só, vai dar treta. Sobre a Fórmula Indy, indyctrabrasil.com.br. Você também pode ver a gente lá no IndyCarCast, na página do Facebook. E também temos os nossos queridos amigos do IndyCar da Depressão, que é o João Estumano Neto. Também, o Matheus faz parte. Os dois, né? Vamos cortar o caminho, os dois fazem parte. O Matheus é o agente duplo. Ele é um triplo, né? Faz um podcast também. Né? E o bolão. Você também pode ir lá no site da Fórmula Indy Notícias. No site não, da página do Facebook Fórmula Indy Notícias, que a gente tá lá. E-mail também, temos e-mails de tinta, estamos aceitando. E, enfim, a gente também tem, obviamente, esse podcast no YouTube. E todas as edições estão lá. Não todas as edições. Quantas edições temos lá? Pensei, procure, faça sua pesquisa, IndyCarCast número 2. Talvez tenha, talvez não, quem sabe? É uma pergunta. Olha só que coisa. Já é hora de darmos tchau. Aquele tchau maravilhoso. Tchau! Tchau, Vera Verão, adorei esse tchau. Tem que dar aquela subidinha de tom. Tchau! Vem Teletubbies. Tchau! Melhor tchau é o do Paulo Rubens. Parece o Carlos Alberto dando tchau.